Eu quero nesse vídeo falar do valor e do sentido da promiscuidade, né? Dentro dessa série de vídeos sobre como o sexo gay é um bem moral, eu quero falar dessa questão do sexo e da quantidade de sexo, né? Que aparece de maneiras diferentes nas nossas conversas, né? De vez em quando aparece como algo que as pessoas se gabam, né? Nossa, sei lá, fui pro parque e transei com 5 pessoas. Ou parece como uma acusação, né? Ah, esses homossexuais são muito promíscuos, ou homens são muito promíscuos. E então é uma questão controvertida, uma questão moral controvertida sobre sexo para nós hoje. Qual é a relação entre sexo e quantidade, né? E se há um ideal de você ter só um parceiro sexual a vida toda, ou se há valor em ter vários parceiros sexuais. E eu quero ver o que segue para essa questão do relato que eu desenvolvi sobre sexo até agora. Agora, uma pessoa, vamos dizer, de má vontade para dizer: ah, você acha que sexo é bom porque sexo é uma forma de conhecimento, e então quanto mais gente você transa, mais coisas você está conhecendo, então na realidade a sua teoria, ela é uma desculpa para as pessoas transarem com o maior número de pessoas possível. Agora, eu acho que essa seria uma leitura muito rasa do que eu tenho explorado nesses vídeos, e eu também acho que a minha primeira impressão é que é o contrário, né? Pareceria que o que eu expliquei até agora, ele dá razões para pensarmos que você ter uma relação amorosa sexual com uma pessoa deve te permitir realizar o sexo da melhor maneira possível. Porque toda a teoria aqui é que aquilo que a gente pode conhecer melhor não é um aquilo, não é um o que, mas é um quem, é outra pessoa, né? E a gente pode conhecer outra pessoa melhor pelo tato, pela visão, pela escuta, até mesmo por coisas não corporais, como a memória, a imaginação, e até mesmo o que a gente chama de nosso intelecto, que eu chamei de nossa vida, né? Essa habilidade nossa de reconstruir as coisas a partir de uma unidade, de dar unidade para as coisas e capturar unidades. O, o que a gente melhor conhece é outra pessoa, e outra pessoa que também está nos conhecendo do mesmo jeito integral, né? E que isso se dá plenamente no sexo amoroso. E a gente conhece melhor essas atividades de tato, visão, escuta, empatia, são mais poderosos quanto maior intimidade houver com outra pessoa. Então pareceria que à primeira vista essa explicação do sexo explicaria que o melhor realmente é você ter uma relação sexual contínua com uma pessoa que você vai crescendo em intimidade, e o conhecimento vai se tornando mais profundo, mais rico, e dessa maneira vai se tornando o sexo melhor, já que o sexo é sobre conhecimento de todas as formas possíveis, em primeiro lugar, né? Ahn, Porém, tem aqui também uma abertura para entendermos certos fenômenos promíscuos, né? Agora, eu não sou um psicólogo, e o sexo desempenha nas nossas vidas, na nossa vida afetiva, ahm, mil papéis distintos. E o que eu estou falando é mais, vamos dizer, do ponto de vista da teoria de o que é o sexo, e não necessariamente o que sexo significa para cada pessoa individual. Porém, mesmo essa teoria permite vislumbrar um certo sentido para certas práticas promíscuas. Um, e isso vem do que eu tenho falado sobre as limitações que encontramos no amor, né? Que aquilo que é melhor conhecível pela nossa própria unidade seria outra pessoa que também é uma unidade que está se constituindo ao longo da vida e tal. Porém, todas as pessoas, elas têm suas dificuldades, todos nós temos nossas divisões internas, e por isso que também pode parecer que mesmo no amor a gente não consegue superar a divisão e os conflitos que temos, né? Você vai amar outra pessoa, encontrar nela, vamos dizer, a unidade, né?
para a sua vida, vocês são duas pessoas separadas, mas naquele momento, naquele amor, vocês têm uma vontade animando dois corpos, mas no fundo sempre se decepcionam, porque todo mundo na realidade é uma multiplicidade e essa unidade não se realiza plenamente. E por isso que eu falei também que tem outro lado do sexo, né, que é a adoração, né, além do amor, que é essa ideia de você não amar outra pessoa humana, frágil, dependente, mas algo divino, né, um Deus, que é uma humanidade plenamente realizada. E, claro, você praticar promiscuidade, vamos dizer, em uma situação em que você tem sexo com várias pessoas ao mesmo tempo, ou mesmo em situação em que você tem sexo em série com várias pessoas, né? Não necessariamente ao mesmo tempo, mas apenas vive uma vida promíscua nesse sentido. Tem uma certa despessoalização aí, né? O sexo não é mais sobre essa pessoa ou aquela pessoa. É sobre, vamos dizer, eros enquanto tal, é sobre sexo enquanto tal, né? Isso fica bem claro, vamos dizer, num sexo grupal, em que tem a sensação de que você está se rendendo ao tesão, né? Ao tesão enquanto tal. É algo que você pode também experimentar mesmo num sexo a dois, porque, vamos dizer, um sexo a dois em que há uma troca frequente ou sempre possível de quem está numa posição mais dominante, quem está numa posição mais passiva, quem está conduzindo, quem está sendo conduzido. E quando isso acontece, quando esse tipo de incerteza sobre os papéis acontece, isso pode realmente incrementar a sensação de tesão, porque tá claro que não é nenhum dos dois que está lá que está conduzindo a situação. Os dois lá estão sujeitos a uma química, a um tesão, que está como se fosse controlando eles. E na medida que pensamos no sexo como adoração, né, que esse amor entre duas pessoas, ele está na realidade conduzido, orientado para a realização de uma unidade plena, que seria uma unidade divina, né, como eu falei nos vídeos sobre os deuses. Então, a gente pode também entender casos de promiscuidade nesse sentido também, né, no sentido de que a despessoalização que acontece quando você tem um campo sexual maior, seja em um momento, seja constantemente num período da vida, isso é na realidade uma rendição para algo além do humano, né? Para um Deus do amor erótico, por exemplo. E isso é algo que podemos ver, né? Por exemplo, isso é algo que eu tento capturar em algumas das artes que tem na conta de Instagram da revista Puto, em que a ideia realmente é essa ideia de a submissão à promiscuidade como realmente a busca por se render a algo mais que humano, né? Por isso, eu também, nas imagens produzidas lá na revista Puto, eu frequentemente brinco com religião, com temas religiosos, por capturar esse sentimento patético, né? Que é importante não confundir isso com, vamos dizer, ser passivo, simplesmente, né? Porque sendo ativo no sexo você também pode se perder o controle, ser descontrolado, se render completamente às suas paixões. O Leo Bersani fala muito bem disso, né? De como ele fala até mesmo da possibilidade de perder o ego no sexo. Ele fala isso explicitamente, que isso não é algo só do parceiro passivo no sexo, mas também mesmo, e talvez até mesmo preferencialmente do ativo, né? Que pode realmente se descontrolar e perder noção de quem é. Então, nesse sentido, podemos ver assim, certas possibilidades cognitivas na promiscuidade que essa explicação do sexo como conhecimento nos permite. Embora, assim, a tendência, eu devo dizer, de toda essa explicação é mais para realizar o valor que tem de você cultivar a intimidade e assim tornar o sexo cada vez mais rico e oferecer cada vez mais opções de conhecimento profundo e íntimo. E só para terminar nisso, em tudo isso eu só falei da questão do número e da promiscuidade no sentido de render ao maior número ou menor número, configurações
de quantidade distintas, e não nesse sentido que a gente também chama de uma pessoa promíscua quando ela trai, quando o sexo a leva a romper com promessas, a mentir e tal. E eu não estou falando de maneira alguma sobre isso é outra questão, isso tem a ver com o nosso respeito mútuo e a necessidade de você manter as promessas, manter o que diz, ser pontual, essas coisas. Então, não é nada disso que eu tô falando aqui. Tá bom? É isso. Eu vou continuar com mais vídeos na série na semana que vem e tentar fazer um pouco mais natural a transição que eu tenho desenhado aqui entre o sexo como realização da vida e sua entrega aos deuses. É isso. Obrigado.